Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Adriana Dantas, boa noite também, seja bem-vinda. Você e toda a família Dantas, a dona Wanda, o seu Edivaldo, o Márcio, a Andréia também, né? Nossas boas-vindas. Boa noite também para a Nadissan. Olá, Selma Edinho. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Mariângela. Olá, Wagner, boa noite também, seja muito bem-vindo. Cidinha Vieira, muito boa noite também, Leopoldina. Edna Bueno, boa noite. Oneida Alves. Olá, Andréia, né, novamente. Cláudio Nori e Eliane, boa noite. Rosângela Prado, muito boa noite, seja bem-vinda. Rita Caparelli, boa noite. Olá, Carmen Inês, boa noite também. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, como vai? Tudo bem? Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Flávio Gava, boa noite, tudo bem? Ah, que bom, bom você avisar, porque eu não sabia, viu, Lídia? Então, os nossos parabéns hoje para dona Leopoldina, as nossas preces e orações especiais para ela, com certeza. Muito bom, dona Leopoldina, parabéns, muita paz, alegria, tranquilidade, felicidade e sucesso. Como sempre, sucesso, né? Olá, Tuca, boa noite também, Leda Lovato, Cris Queiroz, boa noite, Natália. Ué, tá pra você aí, Flávio? Será que... É porque ontem também, Flávio, a internet não estava muito bom, algumas pessoas em alguns locais não conseguiram acompanhar muito bem. A gente vai tentando tocar aqui, qualquer coisinha, vocês vão avisando. Se tiver geral, se tiver acontecendo com todo mundo, aí a gente, qualquer coisa, a gente para. Se não, a gente toca aqui, aí como eu digo, né, depois sempre lá lá na nossa página ele aparece mais tranquilo, ele parece perfeito, sem esses problemas, tá? Valéria Cruz, muito boa noite. Ah não, se melhorou, tá bom. Ah lá, a Rosali também falou a mesma coisa, Flávio. Mas espero que esteja tudo bem. Ah, Flávio, com certeza nós estaremos lá também, com certeza. E o prazer vai ser todo nosso. Senhor Antônio Pazotto, boa noite. Ah lá, Carmen também tá falando que o som não tá legal. Mariângela também. Aninha e Adriano, boa noite para vocês. A Selma também diz que não tá legal. Olá, Cris Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Ronaldo Vac, muito boa noite também. Rosilda Martins, Iraci Prestopa, boa noite. O Valdete, vai ser no dia 2 de setembro, a Semana Espírita Bezerra de Menezes. 2 de setembro. Olha lá, o Wagner também diz que está falhando. Deixa eu ver se eu mexo em alguma coisa aqui. Não, Cris, eu só estava mexendo aqui para ver se melhorava um pouquinho. Agora qualquer coisa vocês me falam aí. Se melhorou. Olá, Maria Geralda, boa noite. José Ricardo, boa noite também. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês também. Boa noite, Rosilene, seja bem-vinda, você, Osmane e Diego, boa noite também para Elaine, boa noite para Salete, para o Márcio, para o Gustavo. Ah não, que bom, ó, parece que melhorou, então a gente
Acho que a gente consegue fazer o nosso estudo hoje. Ó, que bom, ótimo. Olá, Cecília, boa noite para você, para o Reinaldo, sejam bem-vindos. Olá, Adriana Valério, boa noite. Beleza, ótimo. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos. Olá, Marinha, que bom. Vamos fazer então a nossa prece para a gente iniciarmos as nossas reflexões de hoje, né? E a nossa prece, não podemos esquecer, de modo muito especial, para a dona Leopoldina, que está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns mais uma vez, viu, dona Leopoldina? Muita paz, que Jesus te abençoe. E que as nossas preces também possam, como sempre, né, ser direcionadas pela espiritualidade a todos os nossos irmãos e companheiros, cujos nomes já se encontram aqui no nosso caderninho de intenções, e a todos aqueles que vocês estiverem aí na sua mente, no seu pensamento, aos seus filhos, aos seus maridos, às suas esposas, a todas as pessoas que fazem parte da sua família, do seu vínculo reencarnacionista, para que todos recebam com muito carinho essas energias e vibrações que este grupo maravilhoso emite. Que a espiritualidade faça todo esse trabalho necessário e que nós estejamos cada vez mais conscientes do nosso papel, conscientes da nossa tarefa, conscientes da nossa capacidade, da nossa potencialidade para ajudarmos a nós mesmos e a todos aqueles que estiverem à nossa volta e que ainda, infelizmente, não despertaram para a verdadeira vida. Que Jesus nos abençoe, que Jesus permita que este estudo, que estas reflexões atinjam o objetivo e que todos nós, de cá e de lá, sejamos instrumentos para perceber e receber tudo aquilo que a espiritualidade preparou para esta tarde e noite. Que assim seja. Hoje, inclusive, aqui com esses probleminhas, né? Atrasando um pouquinho, mas tá tudo certo, tá tudo bem agora. Boa noite aqui para Daniele Diamantino, boa noite para Isaura Maria, Maria Eleusa, né? Boa noite, Jossanã, Edna e Luciano. A Marilza Abril vai ouvir, nos acompanhar depois, já deixou aqui, né, o seu... tudo bem, Wagner. Já deixou aqui o seu carinho, o seu boa noite, inclusive para todos vocês. Olá, Gustavo. E vamos nós, gente, agora, inclusive, iniciando, Maria Senhora Ricardo, boa noite, iniciando um novo capítulo. Estamos iniciando um novo capítulo. Aliás, estamos iniciando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Veja como que nós estamos avançando nessa nossa leitura e estudo, já agora nesta terceira parte, e uma terceira parte bem interessante. Eu particularmente tenho uma predileção por essa parte, principalmente porque ela vai falar conosco sobre aquilo que a humanidade mais necessita neste momento, que é o seu crescimento e o seu avanço moral. Nós vamos estudar na terceira parte sobre as leis morais, né? Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. E sobre as leis morais, o nosso estudo vai ser dividido aí em 12 capítulos. O primeiro capítulo vai exatamente trazer algumas características gerais sobre esta lei, sobre onde ela está escrita, sobre o bem e o mal. E depois, do capítulo 2 em diante, nós vamos falar sobre 10 leis morais catalogadas pelo codificador e que de alguma forma são as mais importantes e as mais interessantes para nós, né? Talvez que abarque a grande maioria das outras leis menores, né? Ou podemos dizer que as leis menores estariam inseridas justamente nestas leis maiores. E o capítulo 12, ele vai falar para nós sobre a perfeição moral. Tem inclusive alguns oradores, alguns palestrantes que colocam a perfeição moral como uma das leis, tá? A gente vai ver o que esse capítulo
fala, mas é só passando aqui um breve resumo daquilo que nós vamos ver nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Boa noite, Valéria, seja muito bem-vinda, né? Um abraço também para sua mãe, sejam todos muito bem-vindos. Gente, como que o codificador vai começar para nós justamente esses caracteres da lei natural? Quais são essas principais características? E Kardec já inclusive começa perguntando o que nós devemos entender por lei natural. Porque a gente vai ver falar de leis morais, nós vamos ver falar de leis naturais, nós vamos ver falar de leis divinas. Então, Kardec já pergunta, a espiritualidade de plano já vai dizer que a lei natural nada mais é do que a lei de Deus. É a única e verdadeira lei que existe, tá? Principalmente, nós estamos falando aqui de lei como um conjunto de todas as obrigações, podemos assim dizer, e chamar da criatura, né? Marlene, boa noite para você, para Joana, o pessoal da comunidade. Podemos dizer que é exatamente esse conjunto de regras que vão exatamente condicionar, ou pelo menos vão trazer ou apresentar limites para que a criatura humana possa e consiga, caminhando e com retidão, atingir a sua própria felicidade. Porque vocês já devem ter me ouvido falar, eu sempre menciono essa questão 614 do Livro dos Espíritos, porque aqui fica muito nítido, aqui fica muito claro que o sofrimento da criatura humana está relacionado com o descumprimento da lei natural, ou descumprimento da lei divina, ou todas as vezes que nós saímos fora desses limites estabelecidos pela lei divina, nós sofremos. Então, é com certeza uma questão bem interessante para nós avaliarmos. Estou vendo aqui mais algumas pessoas dizendo que está travando. Eu vou continuar e se começar a repetir, a fazer muito, a gente para o nosso estudo ou termina mais cedo e a gente deixa para o nosso próximo encontro, tá? Eu vou só acompanhar mais um pouquinho aqui para a gente ver. Realmente hoje são muitas as reclamações e a gente precisa estar, como se diz, né, com a nossa internet funcionando e bem, né? Leívia, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, Kardec já começa perguntando e questionando o que é lei natural, nada mais é do que a lei divina. E principalmente, o homem só é infeliz quando se afasta do cumprimento destas leis. E é interessante, gente, porque nós vamos ver, é uma questão inclusive de consciência. Todas as vezes que a nossa consciência está em paz, nós estamos, de uma certa forma, mais felizes. Quando a nossa consciência está nos acusando de alguma coisa, nós estamos infelizes e a nossa consciência só vai acusar, como a gente vai ver no decorrer destas questões, quando nós estivermos saindo fora do cumprimento destas próprias leis. Ok? Mas vamos devagar, com calma, pergunta a pergunta de Kardec. Depois ele quer saber se a lei de Deus ela é eterna. E é claro, nós não poderíamos ter uma resposta diferente da espiritualidade, né? Ela não só é eterna, como é também imutável, assim como o próprio Deus. Gente, não tem como. Eu não posso entender de leis perfeitas, eu não posso entender de leis eternas, eu não posso entender de leis, principalmente se houver aquela possibilidade de, através de um jeitinho, ou da força ou do poder de alguém, eliminar ou criar exceções a essas leis. Então, é muito claro, né, Glória Quirino, boa noite, que as leis divinas provenientes do Criador, que é a perfeição absoluta, elas também são perfeitas, elas são eternas e elas são imutáveis. E aí Kardec, claro que o seu senso inquisidor ou
né? Vamos mudar essa palavra, inquisição é uma palavra meio complicada, mas principalmente o seu senso de questionador, ele vai perguntar, com base inclusive naquilo que nós sabemos e que nós temos hoje. Ele pergunta se pode ter acontecido, porque se a gente voltar um pouco na nossa história, nós vamos ver que algumas coisas parece que passou por um processo de mudança e alteração. E aí Kardec pergunta, será que lá atrás as leis divinas eram diferentes do que é aqui hoje? Será que Deus, numa época, prescreveu uma coisa e que tenha proibido, por exemplo, em outra? A gente faz até referência disso àquela questão que é muito famosa e que nós vimos e identificamos lá no livro O Céu e o Inferno, sobre a proibição de conversar com os mortos, né? Opa, Moisés trouxe ou impôs uma determinação de que não se poderia conversar com os mortos. Provavelmente Kardec lembrou dessa questão e foi perguntar aqui, mas espera aí, será que é possível uma lei de Deus lá atrás proibir alguma coisa e hoje ela liberar? Olha a resposta de Kardec, né, Filomena? Boa noite, seja muito bem-vinda. E aí, gente, a resposta tem que ser negativa. Por quê? Se na resposta anterior Kardec perguntou e eles falaram que a lei é eterna e ela não muda, é imutável, lógico que não poderia Deus proibir no momento e permitir em outro, né? Elaine Lavez, boa noite também Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Não poderia Deus fazer isso. Então, Deus, como diz a espiritualidade, não se engana jamais. Nós é quem somos obrigados a modificar a nossa lei, principalmente quando a gente percebe que as leis divinas elas chegam e vão mostrando para nós a verdade ou a realidade das coisas. E aí nós precisamos mudar as nossas próprias leis, mas as leis divinas não, estas são imutáveis. E acrescenta a espiritualidade, a harmonia, o equilíbrio reina tanto no universo material quanto no universo moral. E isso nós não podemos também esquecer, e aí já aprofundando essa resposta da espiritualidade, não nos esqueçamos o que estudamos lá no início do estudo do Livro dos Médiuns, ali por volta da questão 27. Nós temos um princípio material, nós temos um princípio espiritual e, acima de tudo, nós temos Deus. Ó, um triângulo perfeito. Deus, princípio material e princípio espiritual. E o que acontece? A harmonia que rege o princípio material, gente, ela também está inserida dentro das leis divinas. Não pense que, como disse Jesus, Deus é Espírito, em Espírito e verdade, que somente as leis espirituais, não, as leis materiais também. Por quê? Porque também é criação divina. Então, a harmonia que reina no universo material, ela também vai reinar no universo moral. E é muito simples, por exemplo, no material. Gente, vocês já viram um planeta, por exemplo, se chocar com outro? Vocês já viram um satélite sair de órbita e se chocar ou destruir? A gente sabe que se a Lua de repente saísse da sua órbita e se chocasse com a Terra, poderia destruir a vida na Terra. Mas essas coisas não acontecem. Ah, Edson, mas teve lá no passado um asteroide que caiu aqui e destruiu a vida dos... Opa! É um processo de transformação, às vezes ele precisa sim de algumas questões materiais para transformar, nunca destruir. A gente vai ver nessas leis que a destruição não existe. Então, a gente percebe claramente a harmonia que reina no mundo material. Está tudo no seu devido lugar. Todos os planetas, os sistemas solares, as galáxias, está tudo certinho. Agora, e no que diz respeito à lei moral? Sim, Marinha, a gente vai ver na sequência. A lei material, não vamos nem dizer que ela vem da lei divina. A lei material é uma lei divina. Nós vamos chegar nessa conclusão, pode ter certeza.
A lei material, ela é divina. As leis da física, as leis da química são leis divinas. Só que são leis que a gente vai precisar também entender e interpretar. E por que não adentrar ali no seu próprio, vamos chamar assim, mundo íntimo, naquele mundo intracelular, no mundo do infinitamente pequeno. Aliás, abrindo um parênteses, qual é a grande chave, ou o grande segredo, ou o mistério que ronda nas ciências, inclusive que Einstein tentou explicar e que muitos cientistas ainda estão continuando na busca dessa explicação? É exatamente perceber e descobrir que as leis que regem o micro são as mesmas leis que regem o macro. Este é o grande segredo da ciência, é você conseguir essa comprovação. Mas agora que a gente está entrando no mundo tanto do micro quanto do próprio macro, a gente conhece muito pouco de cada coisa. Agora que a gente está começando a sair do nosso planeta, então a gente vai perceber que a lei material, ela não vem da lei divina, ela é uma lei divina. Mas, voltando aqui, aquilo que a gente mesmo disse, o universo moral, ele não é diferente do material, ele também está num perfeito equilíbrio e numa harmonia. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente ainda não conseguiu perceber que nada escapa aos olhares divinos. Nada escapa. Eu vou até ser assim um pouco mais, vamos dizer, genérico. Não vou nem dizer olhares divinos, porque dá uma ideia de individualização. Não. Mas as leis divinas são tão perfeitas que inclusive o mundo moral, ele está no perfeito controle, na perfeita harmonia. Mas Edson, toda essa violência que a gente vê, tantas pessoas atingidas, uma bala perdida, uma guerra, e eu vou dizer para vocês, isso também está dentro dos desdobramentos da lei moral, divina e moral. O universo moral, ele não foi esquecido de Deus. Só que é lógico que neste universo moral, a gente tem que colocar aí um pouco ou uma pitadazinha da liberdade, da influência que nós, criaturas humanas, exercemos, mas não uma influência ou uma pitadinha a ponto de desequilibrar o todo. Não, a gente só desequilibra o nós próprios, nós só desequilibramos o individual. E aí, é claro, depois a lei divina vem exatamente para ajustar as nossas necessidades individuais com as necessidades da coletividade. Então, é claro que essa harmonia do mundo moral vai demorar um pouquinho mais para nós conseguirmos entender. Mas, da mesma forma, a harmonia e o equilíbrio que acontece no universo, ela também acontece dentro dessas as questões ou desse aspecto moral. Ok? Exato, a harmonia sempre do conjunto. E, gente, seguindo, o próprio codificador continua e querendo saber, né, se as leis divinas... Boa noite, Luísa Narim, seja muito bem-vinda. É até uma pergunta assim, muito delicada, né? Porque Kardec quer saber se as leis divinas, que é o que compreendem no teu âmbito, será que, vamos assim dizer, está tudo realmente abrangido, como a Marinha colocou aqui, a harmonia do conjunto? Será que está tudo abrangido dentro destas leis? Alguma coisa que não somente o processo... Não, está tudo. Todas essas leis que envolvem, ou tudo aquilo que está inserido na natureza, está regido pelas leis divinas. Gente, Deus é o autor de tudo. Parece difícil e complicado a gente entender, né? Deus, ele criou absolutamente tudo. Aí você fica assim, mas e quando não tinha nada? Como é que era esse Deus com nada? Gente, não tem como pensar, por quê? Porque nós não temos uma ideia, uma noção de eternidade.
Mas o que a gente sabe é que está tudo aí, está tudo inserido dentro desse conjunto e na natureza. Mais uma vez, o detalhe é que nós vamos ter os cientistas que vão estudar as leis que regem o mundo material. E a gente não pode esquecer que também precisamos estudar as leis que regem o mundo moral. Não é porque sejam diferentes. Não, mas é porque nas leis que regem o mundo moral, repito, nós vamos ter um ingrediente a mais. Por quê? Porque nós vamos precisar colocar o princípio, ou melhor, o espírito, o ser inteligente da criação, tentando interferir e influenciar. Por isso, mais uma vez, voltemos à questão, a famosa questão 540 do Livro dos Espíritos. Lembra que a gente falou que no mundo, primeiro a gente tem, né, do átomo ao arcanjo, e ali o átomo ele começa a contribuir com o mundo material, depois ele começa a reger e por que não a controlar o mundo material, até que ele começa a cumprir as coisas do mundo moral, até que ele avançando, ele pode colaborar e controlar este mundo moral. Veja, o processo evolutivo ele é constante. Então, a lei moral ela vai ser um pouquinho mais difícil dela ser, vamos assim dizer, perfeitamente compreendida por nós, porque ela tem algo além daquilo que é matéria. E a gente sabe, a matéria é algo inerte, não tem como, ela não tem vontade própria para tentar fugir ou escapar a essa lei. O mundo moral não, ele já tem a influência da criatura humana, do ser inteligente da criação, e essa influência ela precisa ser muito bem analisada, principalmente para a gente conseguir adaptá-la ou adequá-la às necessidades eternas do próprio Criador. E aí não foi sem razão que Kardec continua nessa mesma questão, querendo saber, o homem ele pode se aprofundar tanto nas leis que regem o mundo material quanto nas leis que regem o mundo moral? Não só pode, como ele deve. Por quê? Porque a evolução pressupõe o conhecimento de todas as coisas. Mas tudo bem, isso a espiritualidade vai deixar até para responder mais detalhadamente depois. Porque agora eles se limitam a dizer que, sim, o homem vai, mas uma única existência não é suficiente. Então, a gente já começa, né? Boa noite, Olga, seja bem-vinda. Já começa a relembrar as questões que envolvem a reencarnação. Como é que nós poderíamos hoje viver no mundo e no planeta onde a gente não tem condições de saber e conhecer todas as coisas? Será que Deus, porventura, privou-nos desta liberdade de conhecer todas as coisas? Olá, Sebastião, boa noite, seja bem-vindo. Será que Deus privou? Não. Por isso a gente pode ficar tranquilos. Nós não aprendemos agora, nós teremos oportunidades depois. A resposta aqui é muito clara e direta da espiritualidade. Uma única existência é impossível para o homem aprofundar tanto no conhecimento das leis que regem o mundo material, como no conhecimento das leis que regem o mundo moral. E aí, o próprio Kardec, ele vai fazer um comentário em cima disso que a gente acabou de dizer. Temos as leis físicas, que a ciência hoje consegue estudar, pelo menos aquilo que está ao seu alcance. Agora temos leis morais, que não se distinguem, elas só têm um efeito ou um alcance diferente. E essas leis morais, elas vão reger justamente os relacionamentos que nós temos. E aí eu vou ampliar. O mundo material, a matéria externa, matéria inerte. Mundo moral, relacionamentos. Eu para comigo mesmo. Eu para com o próximo. E nós para com Deus. Simples. E é o que nós vamos identificar no capítulo das leis morais.
Se nós estamos falando do capítulo das leis morais, é exatamente dessas leis que vão estar regendo esses nossos relacionamentos. De novo, para comigo mesmo, para com o próximo e para com o Criador. Porque aí já depende da nossa vontade. Nós temos a liberdade, e essa liberdade, que também é uma lei, que precisa ser muito bem compreendida, é que interfere e, muitas das vezes, até nos impede de cumprirmos efetivamente estas leis. Agora vejam que pergunta interessante que Kardec fez, justamente na questão 618. Ele quer saber o seguinte: olha, vocês estão me falando que as leis de Deus, as leis divinas são imutáveis, elas são eternas, mas me responde uma coisa, elas são as mesmas para todos os mundos? Olha que pergunta de Kardec. Será que as leis que nós estamos falando aqui são as mesmas para todos os mundos? Gente, eu particularmente, e até sem ver a resposta, e acho que vocês também conseguiriam responder, vocês diriam o seguinte: olha, sim, são as mesmas, só que apropriadas a cada um desses mundos. Ora, como que eu vou falar da lei de gravidade da mesma forma no mundo de provas e expiações como no mundo celeste ou divino, onde a matéria é praticamente sutil, ela é quase toda, vamos assim dizer, espiritual? É lógico que a lei de gravidade existe, sim, ela vai existir, mas ela vai ter características diferentes da lei de gravidade no mundo de provas e expiações como o nosso. Mas é uma lei só, as mesmas leis, mas adaptado a cada um dos mundos, adequado ao grau de evolução de cada um dos seres. É a mesma coisa com relação às leis morais. Respondam para mim, aí no seu pensamento, vocês acham que uma das leis que nós vamos ver é da caridade? Vocês acham que a caridade aqui no nosso planeta é igual, idêntica à caridade que rege os mundos celestes ou divinos? A lei de caridade, sim, ela está presente em ambos, mas a forma como é expressa ou como é exteriorizada essa caridade vai ser diferente. Vocês acham que o amor no mundo de provas e expiações, ele vai ser também exteriorizado da mesma forma que o amor no mundo celeste ou divino? É claro que não. Mas a lei do amor está lá presente? Está. A lei do amor está aqui? Também está. A lei do amor está em todos os mundos. Mas é claro, apropriado a cada um deles especificamente. E é isso que nós precisamos entender, tá? Entender, e aí a gente já pode assim dizer, eu não vou nem entrar muito porque eu vou deixar essa parte para o nosso próximo encontro, porque o próximo já é o próximo tópico também, que é o conhecimento da lei natural. Então, a única coisa que eu gostaria de já falar, já introduzindo essa questão 619, gente, o conhecimento da lei é uma coisa, a sua compreensão já é diferente. Nós podemos conhecer a lei, mas será que a gente consegue compreendê-la na sua profundidade? Porque conhecer, ótimo, beleza, eu sei, mas fazer, cumprir, praticar é algo diferente. E a compreensão nos leva justamente a isso. Eu poderia até associar a compreensão
a esse despertar de consciência, de nós sabermos que efetivamente aquilo está sim relacionado com a verdade e que a prática ela é inevitável para aqueles que querem conquistar a felicidade. Boa noite, Rosângela Queiroz, seja bem-vinda. Então, só que como eu disse, nós vamos deixar essa parte para o nosso próximo encontro. Vamos ficar por aqui, essa parte inicial, esses caracteres ou as características da lei natural. Eu espero que tenha ficado bem compreendido. Qualquer coisa, depois pode falar que a gente vai aos poucos tentando deixar mais claro para vocês, ok? Olá, Helenice, boa noite. Olá, Vânia, tranquilo, sem problemas. Muita paz a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela participação. E estejamos sempre aí nesse desejo, essa vontade imensa de aprender, principalmente agora e um pouco mais, as leis morais.